Era uma tarde abafada no centro da cidade, onde os carros passavam apressados. Buzinas ecoavam sem parar e as pessoas corriam de um lado para o outro, cada uma carregando seus próprios problemas e sonhos. No meio daquela correria, havia uma jovem chamada Clara. Ela tinha apenas 22 anos, mas já carregava nos olhos a maturidade de quem aprendeu cedo a lutar pela vida. Clara vendia flores nas esquinas, carregando um cesto simples de vime, onde rosas vermelhas, girassóis e margaridas se misturavam em um colorido que contrastava com o cinza do asfalto. Cada flor que ela oferecia não era apenas uma forma de ganhar alguns trocados. Era também uma esperança silenciosa de que alguém enxergasse nela mais do que uma vendedora de rua. Seu pai havia partido quando ela ainda era criança, e sua mãe, costureira, fazia o que podia para sustentar a pequena família. Clara não tinha luxo algum, mas herdara da mãe algo muito mais valioso: dignidade, bondade e uma fé inabalável de que dias melhores viriam. Todas as manhãs, antes de sair, ela olhava para o espelho quebrado do pequeno quarto que dividia com a mãe e dizia a si mesma: "Hoje eu vou conseguir vender todas as flores. Hoje será um bom dia." Enquanto Clara caminhava entre os carros parados no sinal, oferecendo flores aos motoristas, um carro em especial chamou a atenção de todos que estavam por perto. Não era um carro qualquer, mas sim um automóvel luxuoso, um modelo importado, branco, reluzente, que refletia a luz do sol como se fosse feito de prata. O motor suave mal podia ser ouvido, e o brilho das rodas parecia hipnotizar quem passava. Dentro dele estava Arthur, um jovem milionário de 30 anos, herdeiro de uma das maiores empresas de construção civil do país. Ele usava um terno impecável, de tecido importado, e no pulso carregava um relógio que valia mais do que todo o dinheiro que Clara havia visto na vida. Arthur era conhecido nos jornais e revistas de negócios como um dos solteiros mais cobiçados e bem-sucedidos da cidade. Mas por trás da aparência de sucesso e do olhar confiante, havia um homem solitário. Seus dias eram preenchidos por reuniões, contratos, viagens e jantares luxuosos que não traziam nenhum sentido real à sua vida. Ele tinha dinheiro, carros, mansões, mas sentia-se vazio, como se todo o brilho ao seu redor fosse apenas uma cortina escondendo um coração cansado de aparências. Naquele dia, quando o sinal fechou, Clara se aproximou do carro dele sem imaginar quem estava ali dentro. Com um sorriso tímido, levantou uma rosa vermelha e disse com sua voz doce: "Moço, leve uma flor para alguém especial. Uma rosa pode alegrar o coração de quem recebe." Arthur, acostumado a pessoas que se aproximavam dele por interesse, estranhou a simplicidade daquela garota. Ele olhou para os olhos dela e, por um instante, esqueceu-se do mundo ao redor. Havia algo na forma como ela falava, na sinceridade que carregava, que o desarmou por completo. Ele baixou o vidro devagar e, em vez de recusar como faria normalmente, perguntou: "E se eu não tiver alguém especial para dar essa rosa, ainda vale a pena comprá-la?" Clara sorriu e seus olhos brilharam como se refletissem o próprio sol. "Vale sim, moço. Às vezes, a gente compra uma flor para lembrar a nós mesmos que a vida ainda pode ser bonita." Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela frase simples tocou em algo profundo dentro dele, algo que há muito tempo estava adormecido. Sem pensar duas vezes, ele pegou a carteira e comprou não apenas uma rosa, mas todas as flores que Clara carregava no cesto. Entregou a ela uma quantia que equivalia a mais de um mês de trabalho e disse: "Hoje você me lembrou de algo que eu tinha esquecido, que a vida pode ser bonita." Clara ficou sem reação, surpresa com a generosidade inesperada. Ela agradeceu com humildade, mas recusou parte do dinheiro, insistindo em aceitar apenas o valor justo pelas flores. "Não, moço, eu não posso aceitar tanto assim. Essas flores não valem tudo isso. Eu só quero o preço delas." Arthur sorriu pela primeira vez em semanas, talvez meses. "Talvez você não saiba, mas elas valem muito mais do que imagina."
Hoje essas flores salvaram meu dia. O sinal abriu e os carros atrás começaram a buzinar impacientes. Arthur acelerou devagar, mas antes de ir embora, olhou para trás pelo retrovisor e viu Clara ainda ali, segurando o cesto vazio, sorrindo para ele. Foi um olhar que ele não conseguiu esquecer. Durante todo o caminho, a imagem daquela jovem humilde, com o vestido simples e as mãos delicadas, segurando flores, ficou gravada em sua mente. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas percebeu que nunca tinha recebido um gesto tão puro e sincero como o daquela estranha vendedora de rua. Clara, por sua vez, voltou para casa com o coração acelerado. Não era apenas pelo dinheiro que ganhara, mas pelo encontro inesperado com aquele homem misterioso e elegante. Algo lhe dizia que aquele momento não havia sido por acaso. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro pobre onde morava, ela repetia mentalmente o que ele havia dito. Hoje, você me lembrou que a vida pode ser bonita. Essas palavras ecoavam como uma melodia suave, como se fossem um presságio de que algo muito maior estava prestes a acontecer. E assim, sem que nenhum dos dois pudesse prever, um simples encontro no meio do trânsito plantou a semente de uma história que mudaria para sempre suas vidas. Arthur chegou em sua mansão naquela noite, mas nada parecia como antes. O portão automático se abriu com suavidade, revelando o jardim impecável, a fachada iluminada da casa e o silêncio quase sufocante dos corredores de mármore. Os empregados o receberam com discrição, mas ele nem percebeu. Tudo parecia vazio, frio e mecânico. Pela primeira vez, o luxo ao seu redor parecia não ter cor, não ter vida. Sentou-se em sua poltrona favorita, com uma taça de vinho tinto nas mãos, mas não conseguiu aproveitar o sabor. O relógio caro em seu pulso marcava as horas lentamente, como se zombasse de sua inquietação. Ele pensava na moça da rua. Aquela jovem simples, com roupas humildes e um sorriso sincero, havia abalado seu mundo de certezas. Por que não consigo parar de pensar nela? Murmurava para si mesmo. Não era apenas beleza, embora Clara fosse bonita de uma forma delicada e natural, mas algo mais profundo, uma pureza que ele não via há muito tempo nas pessoas que o cercavam. Arthur estava acostumado a mulheres que se aproximavam por interesse, atraídas pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio. Nenhuma delas ficava muito tempo. Todas eram como jantares luxuosos, caros, vistosos, mas rapidamente esquecidos. Clara, no entanto, havia lhe oferecido uma simples rosa. E isso parecia valer mais que todos os diamantes que já havia comprado. Enquanto isso, Clara chegava em casa com o coração leve. Sua mãe, Dona Helena, costurava ao lado de uma pequena lâmpada fraca e sorriu ao ver a filha entrando. Filha, você voltou cedo hoje. Conseguiu vender as flores? Clara colocou o cesto vazio sobre a mesa de madeira e contou o que havia acontecido, sem mencionar o valor que recebera. Não queria que a mãe se preocupasse ou achasse que havia algo errado. Contou apenas sobre o homem elegante, o carro luxuoso e as palavras gentis que trocou com ele. Dona Helena, sábia e experiente, sorriu de maneira discreta. Às vezes Deus coloca anjos em nosso caminho, Clara. Talvez esse encontro tenha um propósito maior do que você imagina. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Deitada em sua cama simples, olhava para o teto e se lembrava dos olhos dele. Havia visto homens ricos antes, mas nunca alguém que olhasse para ela daquele jeito. Como se estivesse realmente prestando atenção em suas palavras, como se estivesse sedento por algo que nem ele sabia o que era. No dia seguinte, Clara voltou à rua com suas flores, como sempre fazia. Mas no fundo, seu coração carregava uma expectativa secreta. Será que o veria novamente? Será que o destino permitiria um novo encontro? Ela não sabia, mas dentro de si sentia uma ansiedade diferente, uma espécie de esperança que aquecia seu peito. E o destino de fato tinha planos. Arthur, no escritório, não conseguia se concentrar nos relatórios e reuniões. Seus sócios falavam sobre investimentos milionários, novas obras e projetos internacionais, mas sua mente estava longe.
vagando pelas ruas movimentadas onde havia encontrado Clara. Finalmente, no meio da tarde, tomou uma decisão impulsiva, coisa rara para ele, sempre tão racional. Pediu para o motorista levá-lo ao mesmo trajeto do dia anterior. Quando o carro parou no sinal, ele procurou ansiosamente com os olhos. E lá estava ela, do outro lado da rua, oferecendo flores a uma senhora que passava apressada. O coração de Arthur acelerou, como se fosse um adolescente. Ele desceu do carro antes mesmo que o sinal abrisse, ignorando os olhares curiosos de motoristas e pedestres. Aproximou-se de Clara, que ficou surpresa ao vê-lo novamente. "Você de novo?" disse ela com um misto de alegria e nervosismo. "Eu precisava voltar", respondeu ele sem rodeios. "Ontem você me deu algo que não tem preço. Hoje eu não vim comprar flores. Vim comprar alguns minutos da sua companhia." Clara ficou sem palavras. Olhou em volta, constrangida, pois não estava acostumada com tanta atenção, ainda mais de um homem como ele. Eu estou trabalhando, moço. Não posso simplesmente parar." Arthur sorriu, percebendo a sinceridade dela. "Então eu compro todas as suas flores de novo. Assim você já terá cumprido o trabalho de hoje, e eu ganho o direito de conversar com você." Ela riu pela primeira vez diante dele, um riso leve e musical, que fez Arthur sentir algo que não sentia há muito tempo: paz. Aceitou a proposta, mas deixou claro: "Conversa, moço. Só conversa. Flores não compram confiança." Ele assentiu com respeito. Foram até uma pracinha próxima, onde havia um banco de madeira, debaixo de uma árvore frondosa. Arthur se sentou ao lado dela e, pela primeira vez em anos, esqueceu o celular, os compromissos e a agenda lotada. Perguntou sobre a vida dela, sobre a família, sobre os sonhos que tinha. Clara contou que sonhava em ter uma pequena floricultura um dia. Um espaço simples, mas cheio de vida, onde pudesse mostrar ao mundo a beleza que ela via nas flores. Arthur ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E então, aconteceu algo ainda mais inesperado. Clara também começou a perguntar sobre ele, não sobre dinheiro ou negócios, mas sobre o que ele gostava de fazer, sobre o que o fazia feliz. Arthur ficou sem resposta por alguns instantes. Ninguém nunca havia se importado em perguntar isso de verdade. Ele percebeu, envergonhado, que nem ele mesmo sabia responder. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, os dois ainda conversavam. O tempo parecia ter parado. Clara sentia que havia algo especial naquele homem, apesar de toda a distância social que os separava. Arthur, por sua vez, sentia como se tivesse encontrado um pedaço de si mesmo que estava perdido. Naquela noite, quando se despediram, Arthur pegou uma das flores do cesto dela, uma margarida simples, e disse: "Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas hoje eu descobri que nunca tive nada tão verdadeiro quanto essa conversa com você." Clara ficou em silêncio, com o coração batendo rápido, e apenas sorriu. Ele entrou no carro e partiu, mas sabia com absoluta certeza que aquela jovem havia mudado o rumo da sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Arthur e Clara passaram a se encontrar com frequência. Não eram encontros planejados como os que Arthur estava acostumado a ter em restaurantes caros ou festas luxuosas. Eram encontros simples, quase sempre improvisados. Às vezes, ele aparecia de surpresa no mesmo sinal de trânsito. Comprava todas as flores dela e a convidava para conversar na pracinha próxima. Outras vezes, caminhavam pelas ruas do bairro de Clara, onde ele se sentia mais vivo do que em qualquer salão de gala. Para Clara, aquilo tudo era um sonho estranho e improvável. Como um homem como Arthur, cercado de riqueza e poder, podia se interessar por alguém tão simples como ela? Era uma dúvida que a acompanhava em silêncio. Por mais que sentisse seu coração se aquecer a cada encontro, também temia estar vivendo uma ilusão passageira, algo que poderia acabar tão rápido quanto começou. Arthur, por outro lado, estava cada vez mais certo de que Clara era diferente de tudo que já tinha vivido. Havia nela uma verdade crua, sem máscaras, que o fazia se sentir humano outra vez.
Mas esse novo sentimento começou a despertar curiosidade e críticas em seu círculo social. Um dia, durante uma reunião de negócios, um de seus sócios, Marcelo, que também era um amigo de infância, o chamou de lado. Arthur, o que andam dizendo por aí é verdade? Você tem sido visto em bairros pobres, conversando com uma vendedora de flores? Arthur, sem paciência para rodeios, respondeu. É verdade, sim. E daí? Marcelo soltou uma risada irônica. E daí? Você é Arthur Monteiro, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Você tem ideia de como isso pode prejudicar sua imagem? Os investidores não gostam de escândalos. Imagine as manchetes. Milionário se envolve com uma garota humilde da rua. Isso pega mal, Arthur. Muito mal. Arthur sentiu a fúria subir em seu peito, mas conteve-se. Olhou nos olhos do amigo e disse firme: Marcelo, desde quando ser verdadeiro virou escândalo? O que pega mal é viver uma vida de fachada. Se alguém não gosta de quem eu sou, então talvez não devesse estar ao meu lado. A resposta direta deixou Marcelo desconcertado. Mas Arthur sabia que aquilo era apenas o começo. Seu mundo rico, cheio de aparências, não aceitaria facilmente uma pessoa como Clara. Na mesma noite, Arthur decidiu visitar Clara em sua casa. Chegou de carro, mas parou algumas ruas antes para não chamar tanta atenção. Caminhou a pé até a pequena casa onde ela morava com a mãe. Clara ficou surpresa ao vê-lo ali, mas sorriu feliz. Dona Helena os recebeu com hospitalidade e simplicidade, oferecendo café fresco e bolo caseiro. Arthur, acostumado a vinhos caros e jantares requintados, nunca havia provado nada tão saboroso. Sentia-se em casa. Durante a conversa, Dona Helena observava atentamente. Ela via no olhar de Arthur uma sinceridade rara, mas também sabia das dificuldades que poderiam vir pela frente. Quando Clara foi até a cozinha buscar mais xícaras, Dona Helena aproveitou para falar com Arthur em voz baixa. Eu sei que você gosta da minha filha. Eu vejo como olha para ela. Mas, moço, entenda uma coisa. A vida dela nunca foi fácil e eu não quero vê-la sofrer. Você é de um mundo muito diferente. Se não for sério, se não tiver coragem de enfrentar as consequências, é melhor ir embora agora. Arthur ficou em silêncio por um momento. Aquela mulher simples havia dito exatamente o que ele mesmo temia. Mas seu coração já estava decidido. Ele respondeu com firmeza. Dona Helena, eu não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa eu sei. Eu nunca senti por ninguém o que sinto por sua filha. Não vou desistir dela, aconteça o que acontecer. Dona Helena apenas assentiu, sem sorrir, mas em seus olhos havia um brilho de respeito. Enquanto isso, Clara na cozinha se questionava. Estaria se deixando levar por uma fantasia? Será que aquele homem voltaria à sua vida apenas até encontrar outra distração mais luxuosa? Quando voltou à sala e viu Arthur rindo das histórias simples de sua mãe, algo dentro dela se aqueceu. Talvez fosse verdade. Talvez ele realmente fosse diferente. Nos dias seguintes, porém, as pressões aumentaram. Revistas de fofoca começaram a publicar fotos de Arthur em lugares incomuns, ao lado de uma jovem misteriosa. Comentários maldosos surgiram nas redes sociais. Alguns diziam que ela era uma aproveitadora. Outros afirmavam que era impossível uma história dessas terminar bem. Clara leu alguns desses comentários em um celular emprestado de uma amiga e sentiu o coração apertar. Será que ela estava atrapalhando a vida de Arthur? Será que era um peso para ele? Quando se encontraram novamente, tentou esconder a preocupação, mas Arthur percebeu. O que foi, Clara? Seus olhos estão tristes. Ela hesitou, mas acabou desabafando. Eu vi o que estão dizendo por aí, que eu não sou boa o bastante para você. E talvez seja verdade. Você merece alguém do seu mundo, alguém que combine com sua vida. Eu sou só uma vendedora de flores, Arthur. Arthur segurou suas mãos com firmeza e olhou dentro de seus olhos. Clara, o que eu mereço é alguém que seja verdadeiro comigo. Você acha que aquelas pessoas que vivem em festas e poses sabem o que é amor de verdade? Elas não sabem. Você me dá algo que dinheiro nenhum compra. Paz. E eu não vou abrir mão disso. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas eram lágrimas de emoção.
Pela primeira vez, acreditava de verdade que aquele amor poderia existir. Mas o mundo ao redor não deixaria essa história seguir em paz. Cada passo que eles davam juntos aumentava as críticas, os olhares tortos e a resistência de todos que cercavam Arthur. E enquanto Clara tentava se convencer de que o amor podia vencer qualquer barreira, forças maiores já começavam a se mover contra eles. O tempo passou e o relacionamento entre Arthur e Clara começava a ganhar força. Eles já não se encontravam apenas por acaso. Havia uma intenção clara em cada encontro. Arthur fazia questão de buscá-la depois do trabalho, às vezes com seu carro luxuoso, outras vezes a pé, só para que ela se sentisse mais à vontade. Clara, por sua vez, se via cada vez mais envolvida naquele mundo que até pouco tempo atrás lhe parecia inalcançável. Mas por trás de cada sorriso e cada conversa, a pressão do mundo exterior aumentava. Certa noite, Arthur foi convidado para um jantar importante em um dos clubes mais sofisticados da cidade. Era uma reunião de empresários influentes, políticos e socialites. Ele sabia que seria criticado se levasse Clara, mas ao mesmo tempo não queria escondê-la. Pensou consigo mesmo: se eu tiver vergonha dela, estarei negando o que sinto. Assim, convidou Clara para acompanhá-lo. Clara hesitou. Olhou para seu guarda-roupa simples, onde vestidos floridos e roupas do dia a dia eram tudo o que tinha. Arthur, eu não tenho nada para vestir em um lugar como esse. Eu vou passar vergonha. Ele sorriu e acariciou seu rosto. Você não precisa de roupas caras para ser quem é, mas se quiser, eu posso comprar algo especial para você. Ela balançou a cabeça firme. Eu não quero que pensem que estou com você por causa do dinheiro. Vou com o que tenho. Se não me aceitarem assim, paciência. Naquela noite, Clara apareceu com um vestido azul simples, que realçava ainda mais sua beleza natural. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros, e o brilho em seus olhos era o que realmente chamava a atenção. Arthur, ao vê-la, ficou sem palavras. Para ele, ela era a mulher mais linda daquele lugar, mesmo sem joias ou vestidos luxuosos. Ao chegarem ao clube, os olhares foram imediatos. Sussurros percorreram as mesas e as expressões variavam entre choque e desprezo. Algumas mulheres riam discretamente, cochichando entre si. Homens a olhavam com desconfiança, como se quisessem descobrir de onde ela tinha saído. Clara sentiu cada olhar como uma flecha, mas manteve a postura ereta, segurando firme a mão de Arthur. Durante o jantar, um momento constrangedor aconteceu. Uma antiga amiga de Arthur, chamada Isabela, uma socialite elegante e conhecida por seu jeito venenoso, se aproximou da mesa. Com um sorriso falso, inclinou-se para cumprimentar Arthur e logo em seguida olhou para Clara de cima a baixo. Então é verdade. Você realmente trouxe companhia. Que interessante. Arthur, já irritado pelo tom irônico, respondeu seco: Sim, Isabela. Esta é Clara, a mulher mais incrível que já conheci. Isabela forçou um riso. Incrível mesmo. Vender flores nas ruas e conquistar o coração de um milionário não é para qualquer uma. Você deve ser muito talentosa. Clara sentiu o sangue ferver. Estava prestes a responder, mas Arthur foi mais rápido. Isabela, não confunda talento com verdade. Algo que, pelo que lembro, você nunca teve. O clima pesou. Isabela se afastou com um sorriso cínico, mas todos à mesa já tinham ouvido a troca de palavras. O jantar continuou, mas os olhares não cessaram. Clara tentava se concentrar, mas sentia-se deslocada. Ouvia conversas sobre viagens internacionais, investimentos milionários e coleções de arte. Era um mundo distante do seu, e ela sabia disso. Mais tarde, quando saíram do clube, Clara desabafou. Arthur, eu não pertenço a esse lugar. Você viu como todos me olharam? Eu sou motivo de piada para eles. Arthur a abraçou firme. Eu não me importo com o que eles pensam. Você não precisa pertencer ao mundo deles, Clara. O importante é que você pertence ao meu coração. As palavras eram lindas, mas no fundo, Clara ainda tinha dúvidas. Ela temia que, com o tempo, a pressão social fosse maior do que o amor deles. E os problemas não pararam por aí. Marcelo, o sócio e amigo de Arthur, começou a agir pelas sombras.
Incomodado com a fraqueza do amigo, acreditava que Clara estava atrapalhando os negócios e a imagem da empresa. Numa tarde, foi até o bairro onde Clara morava. Apareceu de carro importado, desceu vestindo terno caro e, com um tom arrogante, tentou convencê-la a se afastar. Clara, vou ser direto. Você não combina com Arthur. Ele precisa de alguém do nível dele, não de uma vendedora de flores. Se realmente gosta dele, deveria fazer o certo e se afastar. Isso vai acabar em sofrimento. Clara ficou pálida, mas respondeu com firmeza. O amor não se mede pelo dinheiro que temos no bolso, mas pelo que carregamos no coração. Você não entende isso porque vive cercado de luxo e aparência. Mas eu não vou desistir dele só porque você acha que eu não sou suficiente. Marcelo a olhou com desprezo, mas também com surpresa. Não esperava aquela firmeza. Saiu dali com ainda mais raiva, decidido a encontrar outra forma de afastá-la. Naquela noite, Clara contou a Arthur sobre a visita de Marcelo. Ele ficou furioso, mas ela segurou sua mão. Não quero que brigue com ele por minha causa. Só quero que você saiba que eu não estou com você por interesse. Arthur a olhou nos olhos e disse, eu nunca duvidei disso. Mas se eles pensam que vão nos separar, estão muito enganados. Entretanto, ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. O mundo de Arthur não aceitaria Clara facilmente. E o amor que nascia entre eles seria colocado à prova de maneiras ainda mais duras do que podiam imaginar. Os dias seguintes foram como um vendaval na vida de Arthur e Clara. Quanto mais eles se aproximavam, mais fortes se tornavam as forças que tentavam separá-los. As revistas de fofoca começaram a estampar fotos dos dois juntos. Milionário é visto com garota misteriosa da periferia, Arthur Monteiro abandona socialites e aposta em romance improvável. Os comentários cruéis nas redes sociais se multiplicavam. Para Arthur, nada disso importava. Mas para Clara, cada palavra lida era como uma ferida no coração. Arthur fazia de tudo para protegê-la. Passou a buscá-la com mais frequência. Levava-a para lugares afastados e discretos. Queria que ela se sentisse segura. Mas a verdade era que o mundo dele era barulhento, exposto e cheio de inimigos silenciosos. E um desses inimigos agia cada vez mais nas sombras. Marcelo, tomado pela convicção de que Clara representava um perigo para a imagem e os negócios, arquitetou um plano cruel. Ele sabia que Arthur era cabeça dura e não desistiria facilmente. Então, decidiu atacar Clara, explorando suas maiores inseguranças. Certa tarde, enquanto Clara vendia flores em uma rua movimentada, um carro de luxo parou ao seu lado. Dele desceu Isabela, a socialite venenosa que havia humilhado Clara no jantar. Usando um vestido caro e um sorriso falso, ela se aproximou com um olhar calculista. Clara, não é? Disse com a voz carregada de ironia. Precisamos conversar. Clara, desconfiada, segurou firme o cesto de flores. Não temos nada para conversar, mas Isabela insistiu. Você acha mesmo que Arthur vai escolher você? Olhe para si, olhe para mim, olhe para o mundo em que ele vive. Você é uma distração, nada mais. Clara tentou se manter firme, mas cada palavra penetrava como veneno. Isabela se aproximou ainda mais, sussurrando. E se eu te mostrar provas de que Arthur nunca deixou de estar no meu mundo? Naquela noite, Clara recebeu pelo celular de uma amiga algo que a deixou devastada. Fotos de Arthur em uma festa elegante ao lado de Isabela. Ele parecia sorrir, parecia confortável. As fotos circulavam nas redes com legendas maldosas. Arthur Monteiro retoma laços com velha conhecida. O coração de Clara apertou como se estivesse sendo esmagado. Ela confiava em Arthur, mas as imagens falavam alto demais. Será que ele a via apenas como uma aventura? Será que, no fundo, ainda pertencia àquele mundo de luxo e aparência? Quando se encontraram, Clara estava fria, distante. Você foi a uma festa com ela? Disse sem esconder a mágoa. Arthur se espantou. Que festa? Isso. Eu fui obrigado a comparecer. Era um evento de negócios. Clara, eu não tive escolha. Ela desviou o olhar. E as fotos? Você parecia tão feliz ao lado dela. Arthur segurou seu rosto firme. As fotos mostram sorrisos, mas não mostram o que sinto aqui dentro.
Isabela pode estar ao meu lado em uma imagem, mas nunca esteve dentro do meu coração. Quem está aqui é você, Clara. Só você. Ela queria acreditar, mas a dúvida já havia sido plantada. E Marcelo, satisfeito com o efeito do plano, não pararia por ali. Poucos dias depois, um escândalo ainda maior foi armado. Marcelo contratou pessoas para espalhar mentiras sobre Clara, dizendo que ela havia se aproximado de Arthur por interesse, que havia deixado um antigo namorado para se aproveitar da fortuna do milionário. Blogs sensacionalistas começaram a divulgar histórias falsas, manchetes gritantes que colocavam Clara como oportunista. Clara, ao ver tudo aquilo, sentiu o chão sumir sob seus pés. Chorou nos braços da mãe. Mamãe, eu não aguento mais. Eu nunca pedi nada disso. Eu só queria vender minhas flores, viver em paz. Agora todos me odeiam, todos me julgam. Talvez eu devesse me afastar. Talvez Arthur esteja melhor sem mim. Dona Helena a abraçou forte, enxugando suas lágrimas. Filha, você precisa decidir se vai viver pelo que os outros dizem ou pelo que o seu coração sente. O amor verdadeiro não é fácil, mas é o que dá sentido à vida. Naquela mesma noite, Arthur foi até a casa dela. Encontrou Clara chorando e implorou: não acredite neles. Tudo isso é mentira. Marcelo está por trás disso, eu sei. Clara, com os olhos vermelhos, respondeu: eu não sei mais o que pensar. Eu não quero ser um peso para você, Arthur. Eu não quero destruir sua vida. Ele a puxou para perto e falou com a voz embargada: Clara, você não é um peso. Você é a razão de eu finalmente sentir que minha vida tem sentido. Eu posso perder negócios, amigos, até a minha reputação, mas eu não posso perder você. Foi nesse instante que Clara percebeu a profundidade dos sentimentos dele. Mas ainda assim, as dúvidas não desapareciam. O mundo parecia grande demais, cruel demais. Ela tinha medo de ser engolida por ele. Arthur, por outro lado, começou a perceber que precisaria tomar uma decisão drástica, enfrentar todos, até mesmo seus próprios amigos e sócios, para provar de vez que Clara não era uma distração passageira, mas sim o amor de sua vida. Enquanto isso, Marcelo e Isabela se reuniam em segredo, tramando o próximo golpe. Eles não suportariam ver aquele romance vencer as barreiras sociais. E fariam de tudo para destruir o que Arthur e Clara estavam construindo, custasse o que custasse. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Clara e Arthur. O nome dela estava em todos os lugares, carregado de mentiras. Alguns diziam que era uma oportunista, outros que havia armado tudo para fisgar um milionário. Para Clara, cada palavra era como uma faca. Ela se sentia sufocada, quase sem forças para continuar. Arthur, porém, não permitiu que o medo a afastasse dele. Pela primeira vez em sua vida, ele colocou o coração acima dos negócios. Cancelou reuniões, abandonou eventos sociais e passou a estar cada vez mais ao lado dela. A empresa começou a sentir os efeitos. Acionistas reclamavam, a imprensa pressionava, e Marcelo aproveitava cada brecha para espalhar a ideia de que Arthur havia perdido o rumo. Foi então que Arthur tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele convocou uma coletiva de imprensa, algo que ninguém esperava. Jornalistas lotaram o salão luxuoso da empresa Monteiro, câmeras ligadas, microfones apontados para o herdeiro milionário. Todos esperavam explicações sobre os rumores e a crise da imagem da companhia. Arthur subiu ao palco, terno impecável, mas o olhar firme, decidido. Após um breve silêncio, falou com a voz carregada de emoção. Hoje eu não estou aqui para falar de negócios, investimentos ou contratos. Estou aqui para falar daquilo que realmente importa. Vocês têm falado muito sobre mim e sobre uma pessoa que entrou na minha vida. Espalharam mentiras, criaram histórias. Mas agora é a hora da verdade. O salão silenciou. Arthur respirou fundo e continuou. Sim, eu estou apaixonado. Apaixonado por uma mulher que não tem fortuna, que não usa vestidos de grife, que não frequenta festas luxuosas. Ela vende flores na rua. E sabem o que mais? Essa mulher me deu mais felicidade, mais paz e mais sentido para a vida do que qualquer riqueza que já conquistei.
O nome dela é Clara, e se alguém acha que isso é vergonha, eu digo. A verdadeira vergonha é viver cercado de luxo e nunca ter conhecido o amor verdadeiro. A sala explodiu em flashes de câmeras. Jornalistas murmuravam, alguns chocados, outros admirados. Clara, que assistia tudo pela televisão em sua casa, não conseguiu conter as lágrimas. Nunca tinha visto alguém se expor daquela forma. Muito menos um homem como Arthur, acostumado a controlar cada detalhe de sua imagem. Marcelo, furioso, assistia da primeira fileira. Levantou-se e tentou intervir. Arthur, pense no que está fazendo. Você está jogando sua reputação no lixo por causa de uma ilusão. Arthur o encarou firme diante de todos. A única ilusão, Marcelo, é acreditar que dinheiro é mais importante que amor. Eu não vou sacrificar minha felicidade para agradar investidores ou socialites. Se isso custar minha empresa, que seja. Mas ninguém vai me tirar de perto da mulher que eu amo. As palavras ecoaram como trovões. A plateia ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, até que alguns começaram a aplaudir timidamente. Logo o salão inteiro estava batendo palmas. Era o momento em que o milionário mostrava ao mundo que não era apenas um herdeiro rico, mas um homem disposto a lutar pelo que realmente importava. Naquela noite, Arthur foi direto à casa de Clara. Encontrou-a chorando, emocionada, e caiu de joelhos diante dela. Clara, eu não posso prometer que vai ser fácil. O mundo vai continuar tentando nos separar. Mas eu prometo uma coisa. Eu vou lutar por você até o último dia da minha vida. Se você me aceitar, eu quero construir um futuro ao seu lado. Não importa onde, não importa como. Clara, com os olhos marejados, respondeu com a voz trêmula. Arthur, eu tive medo. Medo de não ser suficiente, medo de te atrapalhar. Mas hoje eu entendi que o amor não se mede pela opinião dos outros. Se você tiver coragem de lutar, eu também tenho. Eu escolho você. Eles se abraçaram forte, como se nada mais importasse. O mundo lá fora ainda podia julgar, mas ali, naquele instante, só existia o amor. Meses depois, Arthur cumpriu uma promessa silenciosa que havia feito a si mesmo. Com a ajuda de Clara e Dona Helena, abriu uma floricultura no bairro onde tudo começou. Mas não era uma floricultura qualquer. O espaço foi decorado com simplicidade, mas irradiava beleza e vida. Clara finalmente realizava seu sonho. E Arthur, sempre ao seu lado, descobria uma felicidade que nunca tinha encontrado em mansões ou festas luxuosas. No dia da inauguração, Clara segurou uma rosa vermelha, a mesma que havia oferecido no primeiro encontro. Entregou-a a Arthur e disse, essa foi a flor que mudou nossas vidas. Ela me lembra que mesmo no meio do caos da cidade, sempre pode nascer algo bonito. Assim como o nosso amor. Arthur a beijou, diante de todos que estavam ali para prestigiar o momento. E naquele beijo havia mais do que paixão. Havia a certeza de que, contra todas as expectativas, eles tinham vencido. A vendedora de flores da rua e o milionário que tinha tudo, mas que descobriu que nada valia sem amor, finalmente estavam juntos. Não porque o mundo aceitara, mas porque tinham escolhido um ao outro. Contra tudo e contra todos. E assim, de um simples encontro no sinal de trânsito, nasceu uma história que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma história de amor verdadeiro. Se você gostou dessa história, deixa aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.